Imagina só, um dos deputados mais polêmicos do Brasil sendo acusado pelo próprio presidente da República de defender, indiretamente, o crime organizado através de fake news. Pesado, né? Pois é, galera, foi exatamente isso que aconteceu. Em uma entrevista nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva soltou o verbo e mirou contra o deputado Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais. Sem citar o nome diretamente, Lula afirmou que aquele parlamentar que espalhou fake news sobre o Pix estaria, na prática, ajudando o crime organizado no país. Mas calma, até agora não existe prova alguma de que Nicolas tenha ligação com o crime organizado. O que existe é uma acusação política, que já está causando o maior rebuliço em Brasília e nas redes sociais. E eu já quero jogar a bola para você. Na sua opinião, Lula foi longe demais nessas declarações ou fez certo em rebater as fake news de forma dura? Comenta aqui embaixo, porque esse debate promete esquentar. Agora, vamos entender o enredo dessa treta. Lá no começo do ano, Nicolas Ferreira publicou vídeos dizendo que o governo queria taxar o Pix. Essa história viralizou rapidinho e gerou uma crise para o Planalto. O problema é que, segundo Lula e a Receita Federal, essa fake news teria atrapalhado justamente um processo de fiscalização contra fintechs e bancos digitais, onde, pasmem, o PCC estava movimentando bilhões de reais em esquemas de lavagem de dinheiro. O secretário especial da Receita, Robinson Barreirinhas, afirmou que a mentira foi tão forte que atrapalhou o trabalho do fisco. Segundo ele, a Receita sofreu o maior ataque de fake news da sua história. A pressão popular foi tão intensa que a própria Receita precisou revogar a norma que aumentava a fiscalização sobre fintechs. E adivinha quem se deu bem com isso? Segundo o governo, foram justamente as empresas que ajudavam o crime organizado a esconder dinheiro. Agora pensa comigo, quando um vídeo de um deputado gera esse tipo de consequência, até que ponto é só opinião política e até que ponto passa a ser responsabilidade direta sobre os efeitos que essas falas causam? É por isso que Lula decidiu bater de frente. E ele não parou por aí, não. Em entrevista à rádio Itatiaia, em Minas Gerais, o presidente disse: "Essa investigação vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país." Ou seja, ele deixou no ar que pode ter mais gente grande envolvida nessa história. O detalhe é que, mesmo sem provas contra Nicolas, a narrativa já está formada. De um lado, Lula acusa. Do outro, a direita reage dizendo que é perseguição. E no meio de tudo isso fica o eleitor, tentando entender se isso é uma denúncia séria ou só mais um capítulo da briga política. E é aí que eu quero ouvir você. Essas falas de Lula fortalecem o combate às fake news ou só alimentam ainda mais a polarização no Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a sua visão faz diferença no debate. Lembra quando começou aquela confusão toda dizendo que o governo Lula queria taxar o Pix? Pois é, foi esse o estopim de toda a polêmica. O deputado Nicolas Ferreira foi um dos que mais bateu nessa tecla, gravou vídeos, jogou nas redes e a história viralizou com força. Milhões de pessoas acreditaram que o governo queria botar imposto no Pix. O resultado? Uma pressão enorme caiu sobre a Receita Federal e o Planalto. A galera ficou revoltada, o governo teve que se explicar e a tal norma da Receita, que visava aumentar a fiscalização sobre fintechs e bancos digitais, acabou revogada. Mas aqui entra a parte mais grave. Segundo o governo, essa revogação facilitou a vida justamente de quem? Do crime organizado, em especial o PCC, que já usava fintechs como bancos paralelos para lavar dinheiro. A investigação mostrou que, de 2020 a 2024, o PCC movimentou 52 bilhões de reais através de esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Para isso, eles usaram fintechs, fundos de investimento e mais de 1.000 postos de gasolina espalhados pelo país. Dá para ter uma ideia do tamanho da operação? Foram 46 bilhões de reais movimentados apenas por empresas de serviços financeiros digitais, que funcionavam como verdadeiros bancos fora do radar da fiscalização. E quando a Receita tentou apertar a vigilância, veio a onda de fake news dizendo que o governo queria taxar o Pix, o que acabou atrapalhando tudo.
E é por isso que Lula agora acusa Nicolas de, na prática, defender o crime organizado. Não porque ele estaria envolvido diretamente, mas porque as fake news ajudaram a derrubar uma norma que dificultaria a vida desses esquemas. E aqui eu quero ouvir você. Quando um político espalha uma informação falsa que gera efeitos concretos, ele deve ser responsabilizado por isso? Ou você acha que é apenas parte do jogo democrático, mesmo que cause prejuízos? Comenta aí, porque esse é o coração do debate. O secretário da Receita, Robinson Barreirinhas, foi ainda mais duro. Disse que a instituição sofreu o maior ataque de fake news da sua história. Segundo ele, as mentiras foram tão fortes que impediram o órgão de seguir com as medidas de fiscalização. Ou seja, o estrago foi real. E Lula, aproveitando esse contexto, soltou. Um deputado fez campanha contra uma mudança que era justamente para combater o crime organizado. Agora essa mudança vai ser feita, e a investigação vai mostrar quem está do lado de quem nesse país. Forte, né? Só que, ao mesmo tempo, fica aquela pergunta no ar. Lula está combatendo fake news ou está usando o episódio para atacar um adversário político jovem e popular como Nicolas? Essa dúvida vai guiar o debate nos próximos dias, e eu quero muito ver sua opinião aí nos comentários. Você acha que Lula agiu certo ou exagerou? Agora segura essa. Enquanto a gente discutia se o governo queria ou não taxar o Pix, o crime organizado já estava operando um verdadeiro banco paralelo dentro do sistema financeiro. E foi isso que veio à tona com a chamada Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Receita Federal em parceria com outros órgãos. O nome até parece coisa de filme, mas os números são ainda mais chocantes. Segundo a Receita, o PCC movimentou mais de 52 bilhões de dólares entre 2020 e 2024. Isso mesmo, bilhões. Como funcionava o esquema? O grupo usava uma rede de mais de 1.000 postos de combustíveis espalhados pelo país. Esses postos serviam para dar aparência de legalidade às operações. O dinheiro entrava, circulava e saía como se fosse resultado de vendas normais, mas na prática era lavagem pura. Além disso, o PCC se apoiava em fintechs, aquelas empresas de serviços financeiros digitais que todo mundo conhece como bancos modernos. O problema é que, nesse caso, elas eram usadas como bancos paralelos, movimentando 46 bilhões ares fora do alcance da fiscalização. E não para por aí. O esquema também envolvia pelo menos 40 fundos de investimento. Esses fundos, em tese criados para aplicar em ativos financeiros, eram usados para esconder patrimônio e disfarçar a origem do dinheiro sujo. Detalhe: muitos desses fundos e fintechs estavam sediados em endereços nobres, inclusive na Avenida Faria Lima, em São Paulo, o coração do mercado financeiro brasileiro. Ou seja, não era só bandido de fuzil no morro. Era uma estrutura sofisticada, com escritórios luxuosos, advogados, gestores e consultores financeiros. O crime organizado estava totalmente integrado ao sistema, usando as brechas da lei para movimentar fortunas. E aqui eu quero ouvir você. Na sua opinião, o combate ao crime organizado no Brasil deve se concentrar só na ponta, no tráfico e nos assaltos, ou tem que mirar também no colarinho branco que lava o dinheiro? Comenta aí, porque esse ponto é essencial. Segundo a Receita, só nessa investigação já foram identificados 42 alvos principais, incluindo empresas e pessoas ligadas a esse esquema gigantesco. As operações de busca e apreensão se concentraram em 5 endereços na Faria Lima, mostrando que o crime não está só na periferia. Ele também circula de terno e gravata no coração financeiro do país. E é nesse contexto que a fala de Lula ganha mais peso. Ele diz que as fake news sobre o Pix atrapalharam justamente a fiscalização que poderia ter fechado esse esquema antes, e que, ao espalhar desinformação, figuras políticas acabam sendo usadas, consciente ou não, como peças do crime organizado. Forte, né? Mas gera uma reflexão. Até que ponto a política e a criminalidade estão conectadas no Brasil? E mais, será que figuras públicas, quando espalham fake news, têm noção do estrago que podem causar? Até aqui você já entendeu o tamanho da bronca. Fake news Pix, PCC movimentando bilhões,
fintechs funcionando como bancos paralelos. Mas tem um detalhe que deixa tudo isso ainda mais quente. Lula não falou desse assunto só por indignação. Ele falou também por estratégia política. Vamos lembrar, a direita, especialmente os aliados de Bolsonaro, vem batendo forte no discurso de que o governo do PT seria próximo do crime organizado. Essa narrativa foi usada várias vezes para tentar colar no presidente a ideia de aliança com facções ou de blindagem de criminosos. E o que Lula fez agora? Inverteu o jogo. Ele pegou um episódio real, a crise do Pix e a revogação da norma da Receita, e transformou isso em munição contra seus críticos. Na prática, ele disse: "Vocês me acusam de ligação com o crime? Pois quem atrapalhou a fiscalização e ajudou o crime organizado foram vocês, com suas fake news." Repara como isso funciona. Ao invés de ficar apenas se defendendo, Lula parte para o ataque. Ele coloca Nicolas, um dos deputados mais populares da nova geração da direita, no centro da polêmica. E mesmo sem citar o nome diretamente, todo mundo entendeu a quem ele se referia. É uma jogada arriscada, mas que pode render frutos políticos. Primeiro, porque mantém o tema das fake news em evidência, um assunto no qual Lula quer se mostrar firme. Segundo, porque desgasta Nicolas justamente no momento em que ele cresce como uma das principais vozes da oposição no Congresso e nas redes sociais. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, Lula agiu como um presidente que defende a democracia ou como um político que aproveita qualquer brecha para enfraquecer adversários? Comenta aí, porque essa é uma discussão central nessa história. Outro detalhe importante. Lula também aproveitou para mandar um recado sobre a Operação Carbono Oculto. Ele disse que a investigação vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país. Ou seja, deixou a porta aberta para possíveis revelações bombásticas no futuro. Essa estratégia mantém a tensão no ar e cria expectativa de novos capítulos. Só que tem um ponto polêmico. Até agora, não existe prova contra Nicolas. Então, quando Lula faz esse tipo de acusação, ele também se expõe ao risco de ser acusado de perseguição política. E você sabe como funciona a guerra de narrativas no Brasil. Cada frase vira combustível para os dois lados da polarização. E aí fica a dúvida: essa estratégia de Lula vai colar e enfraquecer a oposição? Ou pode dar o efeito contrário e transformar Nicolas em mártir político, ainda mais popular entre seus seguidores? Chegamos ao fim dessa análise, e fica claro que essa história é muito maior do que uma simples troca de farpas entre Lula e Nicolas Ferreira. O que está em jogo aqui é o impacto das fake news na política brasileira e, principalmente, como elas podem afetar até o combate ao crime organizado. De um lado, temos Lula dizendo que as mentiras sobre o Pix ajudaram, na prática, a facilitar o esquema bilionário do PCC, que usava fintechs e fundos de investimento para movimentar 52 bilhões. Do outro, temos Nicolas, que nega envolvimento direto e se coloca como vítima de perseguição política. E no meio disso tudo, fica o eleitor tentando entender: quem está falando a verdade? Quem está exagerando? E mais importante, como nós, cidadãos, podemos nos proteger de narrativas falsas que têm consequências reais? Porque a verdade é dura. Quando uma fake news viraliza, não é só o debate político que sofre. Pode afetar investigações, pode atrapalhar políticas públicas e, como vimos nesse caso, pode até dar fôlego ao crime organizado. Lula aproveitou o momento não só para defender seu governo, mas também para virar a narrativa contra a oposição. Ele sinalizou que a investigação vai revelar muito mais coisa e deixou Nicolas no olho do furacão. Já a direita, por sua vez, diz que isso não passa de uma tentativa de desmoralizar um dos deputados mais populares entre os jovens. E eu quero ouvir você agora. Quem você acha que sai mais forte dessa briga? Lula, por se posicionar contra as fake news, ou Nicolas, que pode ganhar ainda mais apoio como vítima de perseguição? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião ajuda a gente a entender para onde vai esse debate. E já sabe, se você curte análises diretas e sem enrolação sobre política, esse é o lugar certo. Deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve no Linha Direta
e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E participa nos comentários. Fake news devem ser tratadas como crime grave no Brasil ou isso é exagero? No fim das contas, essa história mostra que política e crime organizado estão mais conectados do que muita gente imagina. E que no Brasil de hoje, cada palavra, cada vídeo e cada fake news podem mudar o rumo de investigações, de governos e até da democracia. E é por isso que você precisa ficar ligado, porque o próximo capítulo dessa novela política pode estourar a qualquer momento. E claro, você vai acompanhar tudo aqui no Linha Direta.